Bem-vindos a Atormentados pelo Amor. O conceito de criptídeos é sobre criaturas, especialmente animais, que nunca foram confirmados a sua existência. Mas vocês já sabem disso. Hoje venho com o segundo episódio dessa série. Só para avisar, não vou falar sobre nenhuma serpente marinha nesse vídeo, porque em todos os lugares do mundo tem coisa do tipo. Então, para não ficar repetitivo, falarei das criaturas mais interessantes. O primeiro foi sobre a Antártida, e muitos de vocês curtiram aquele vídeo. E hoje falaremos da Austrália. Se vocês gostarem desse vídeo, farei mais vídeos sobre no futuro. Então não se esqueçam de demonstrar seu carinho por meio de likes. E se quiser entrar no servidor do Discord, o link está no comentário fixado. Sabemos bem como a Austrália já alerte diversos monstros já documentados. As aranhas lá são maiores do que meus gatos. E acreditem, os criptídeos são ainda mais obscuros que os das Antártidas. Então vamos começar. Gatos fantasmas, ou gatos gigantes alienígenas. Começando com um bem simples. Apesar do nome bizarro, não é um fantasma nem um alien. É apenas um gato gigante preto, lembrando uma pantera. O motivo do nome alien é porque é acreditado que não são nativos da Austrália. E bom, esse aqui é muito provável que seja real, sério mesmo. Pode ser panteras que escaparam de zoológicos ou de vendas ilegais. E existem tantos relatos que é bem acreditável. Bonnie, também chamado de espírito maligno ou diabo, é uma criatura que vive em pântanos e buracos de água. Sua descrição varia. Cara de cachorro, pelo escuro, rabo de cavalo, presas, cabeça de crocodilo e tal. Outros falam que é como uma serpente de barba. De qualquer forma, é um consenso que é uma criatura aquática. Ele foi avistado 5 vezes na história e todas são em datas bem próximas. 1818, 1830, 1845, 1847 e, por fim, 1857. Nativos da região acreditam que ele é a encarnação do mal que possui uma pessoa e transforma nisso. Drop Bears. Vocês conhecem o amigável e dócil koala, certo? Que só come plantas venenosas e dorme o dia inteiro. Então, existem lendas de que esse dócil animal tem uma contraparte carnívora, chamada de Drop Bears. Eles têm esse nome pois literalmente eles caem das árvores em cima de você, para te morder enquanto você passa. Esse aqui é basicamente o mais besta dessa lista, sinceramente. Elefante humanoide. Os elefantes humanoides são uma estranha série de avistamentos sobre animais bípedes com trombas. Eles foram avistados em 1968 e 1971. O primeiro por uma mulher, que disse que eles nadavam na maior parte do tempo, e que um deles saiu da água e andou normalmente durante ela. Outro por 2 pescadores, que deram a mesma descrição. Ambos falaram que a criatura tinha em torno de uma altura de uma criança, 1,22 m. Essas criaturas causaram terror pelo local por um bom tempo. Atualmente não existe registro deles mais, então alguns teorizam que sejam seres de outro mundo, que visitaram a Terra. A teoria mais aceita é que era uma espécie que foi extinta há mais ou menos 20 mil anos atrás. Uma espécie de marsupial que bate perfeitamente com a descrição. De qualquer forma, ele continua um completo mistério. Goonie. Esse é uma espécie de castor gigante com chifres. Eles foram encontrados em diversas datas, inclusive recentes. Muitos turistas têm enviado e-mails falando que avistou a criatura. Primeiro, eu achei que era um wombat, ou um cachorro perdido. Mas quando ele se virou, eu vi os seus chifres e, cara, eu posso não ter bebido antes de ver o animal, mas quando eu cheguei em casa eu bebi umas. Disse uma das pessoas que encontraram a criatura. Criaturas extintas. Aqui eu vou abordar de criaturas distintas que não são dinossauros. Começando com a Megalania, o maior lagarto que já existiu. Ela tem registro de até 10 mil anos atrás. Em 1989, foi reportada uma vila sendo atacada por um lagarto enorme, de mais ou menos 9 metros de comprimento. Em 1979, um fazendeiro ligou falando que tinha um enorme lagarto de 7 metros andando em sua fazenda. Quando foram investigar, encontraram o enorme vestígio de sua cauda na terra. Em 2008, vestígios idênticos a esse foram encontrados 200 metros da fazenda.
Cientistas acreditam que é um dragão de Komodo que cresceu anormalmente, ou uma espécie não identificada. Existem 6.000 ilhas não exploradas na Austrália, então pode ser que eles estejam habitando nelas. Megalodon. Muitos megalodontes são avistados no oceano da Austrália, também desde 1875. 2 dentes de megalodonte foram encontrados e a datação de seu carbono dava apenas 10.000 anos. E pouco tempo depois, uma tripulação voltou com seu barco danificado e aterrorizados. Eles falaram que foram atacados por um tubarão branco, anormalmente grande, que atacou o barco e roubou todos os seus peixes da cesta. Eles ficaram tão aterrorizados pelo acidente que nunca mais pescaram em alto mar, em toda a sua vida. Abandonaram esse emprego e buscaram qualquer outro. Agora sim, dinossauros. Bullruncher. Esse é basicamente um dinossauro, uma criatura foi encontrado nos anos 80. Ele tinha penas, era bem grande e andava em 2 pernas. Quem o avistou não falou que parecia um dinossauro, mas é de se imaginar isso pelo tamanho e o fato de ter penas. A criatura foi avistada 2 vezes. O que é aceito hoje em dia é que a pessoa apenas confundiu com um canguru ou um caçoar. Outros dinossauros que foram documentados são Gaurt, Metabosaurus, Minka Bird e por último um animal que não é bem um dinossauro, bem longe disso na real. Mas vale citar o tigre da Tasmânia. Esse foi extinto pelos humanos e existe até fotos da criatura. Então o fato de ter vários avistamentos dele depois de sua extinção é bem normal. Afinal, existe a possibilidade dele ainda existir em algum lugar remoto, mesmo que em pouca quantidade. Agora vamos voltar aos criptídeos. Tigre de Queensland. É descrito como um felino do tamanho de um grande cachorro, com uma atitude bem agressiva e 2 grandes sabres. Em todos os anos de avistamento de animais estranhos na Austrália, esse foi o mais próximo de ser reconhecido oficialmente. Mas no final nada foi encontrado. É bem possível que tenha sido só um tigre da Tasmânia também. Yowie. Imagina o pé grande, só que ainda mais peludo. Temos Yowie, uma espécie de Sasquatch. Seus avistamentos descrevem que ele tem um comportamento muito agressivo. Ele já foi visto arrancando com as próprias mãos a cabeça de cangurus e cachorros, e também atacando humanos. Essa criatura tem claramente uma força sobrenatural. Ele é descrito tendo até 3 metros de altura, e seus relatos mais recentes são de 2021, sendo que em 2020 teve 6 relatos da criatura, todas em Queensland. Agora é hora de teorizar um pouco. O gato em alien, como eu disse antes, pode ser muito bem panteras ou linces que fugiram de cativeiros ilegais ou zoológicos. Bonip tem 2 possibilidades que consigo pensar. A primeira sendo um peixe-boi que emergiu da água de alguma forma. A segunda é um touro que estava submerso no pântano e se levantou. Drop Bears. Eu acredito que esse seja apenas uma piadinha. Elefante humanoide. Esse eu acho o mais interessante dessa lista. Existe apenas uma possibilidade. Ele pode ser um Palorchestes, um marsupial que andava em pé. Era pequeno o suficiente e tinha uma tromba. Porém, esse gênero foi extinto há 20.000 anos. Então fica do seu consenso. Goni. A única criatura que lembra a descrição dela é um Brontotherium, mas ele é muito grande para ser esse criptídeo. Então acho que eu vou ficar com o inventado mesmo. As criaturas extintas que eu já expliquei, então vou pular. O tigre de Queensland pode ser muito bem um tigre da Tasmânia, como eu falei antes. E por último, Yowie. Existem diversas possibilidades, como dele ser um Australopithecus, ou um outro ancestral de nós, humanos. Também tem a chance dele ser um descendente do Gigantopithecus, o maior primata que já viveu. Também dizem que ele é o pé grande que migrou para a Austrália, ou uma espécie desconhecida de gorila. Mas aí quem vai decidir isso é vocês. Então comentem suas teorias aí que eu vou ler todas, beleza? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se quiserem mais, deixem o like. E é isso, tchau!